O som das batalhas cessara, e o eco distante das vitórias se dissolvia entre os vales de Canaã. O vento soprava suavemente sobre as colinas, como se a própria terra respirasse alívio após anos de guerra. Josué, o servo do Senhor, agora, um homem idoso, repousava em Timnat-Sera, cercado pela tranquilidade que tantas vezes sonhara ver em Israel. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, chamou Josué a todo o Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais. Era um momento solene. O líder que atravessara o Jordão, que vira muralhas ruírem e promessas se cumprirem, agora via um novo desafio se aproximando, o da fé que se esfria quando o perigo passa. Josué percebia sinais preocupantes, um coração distraído, um povo confortável demais com a paz, esquecendo-se das advertências do Deus que os conduzira até ali. Os anos haviam deixado marcas em seu rosto, mas sua voz ainda carregava a firmeza de um homem moldado pelo deserto e pela promessa. Reunido diante de todos, Josué olhou para aquele povo que crescera sob sua liderança e falou com a intensidade de quem sabia que suas palavras ecoariam além do tempo. Vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Suas palavras não eram apenas memória, mas um alerta. Israel fora chamado a ser luz entre as nações, mas o brilho da fé começava a enfraquecer. O perigo agora não vinha das espadas inimigas, mas dos corações divididos entre o Deus vivo e os falsos deuses que ainda habitavam nas terras conquistadas. Enquanto a multidão o ouvia em silêncio, Josué exortou. A conquista ainda não estava completa. Havia territórios a serem tomados e ídolos a serem destruídos, não apenas nas colinas de Canaã, mas dentro da alma de cada israelita. O Senhor pelejou por vós, dizia ele, mas não vos acomodeis. Não vos esqueçais da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. Sua voz tremia, não de fraqueza, mas de zelo. Ele sabia que a fé morre quando se acostuma, que o conforto pode ser o maior inimigo de uma geração que nasceu para depender de Deus. Josué via além da vitória, via o risco da indiferença, e assim, como um pai que alerta seus filhos, chamou Israel a lembrar-se de quem realmente os sustentava. Aquele momento não era apenas uma despedida, mas um espelho da própria história do povo de Deus. Cada rosto ali presente carregava as marcas da graça e da luta. O pão caído do céu, a travessia do mar, o toque da trombeta em Jericó. Josué queria que se lembrassem de tudo isso, não como lendas, mas como testemunhos vivos, porque o mesmo Deus que abrira o Jordão ainda esperava ser adorado com o mesmo fervor. Suas últimas palavras não eram de conquista, mas de fidelidade. E enquanto o sol se punha sobre o acampamento, suas palavras se tornaram eternas. A verdadeira vitória não está apenas em tomar a terra prometida, mas em manter o coração firmado no Senhor que prometeu. O campo que antes fora cenário de batalhas agora repousava em silêncio, mas esse silêncio trazia um perigo invisível, o da estagnação. O povo de Israel, depois de tantas vitórias, tornara-se vagaroso em completar a missão que Deus lhes confiara. As tribos, satisfeitas com suas novas terras, haviam se dispersado. O exército que antes marchava unido, agora se debandara. A guerra parecia distante e a fé adormecida. Renovar o combate contra os gentios era visto como uma tarefa árdua e incerta. Mas Josué, cheio do Espírito do Senhor, ergueu-se diante do povo e declarou com voz firme: O Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Aquelas palavras cortaram o ar como um chamado à lembrança. Josué sabia que o maior perigo de Israel não estava nas espadas inimigas, mas na negligência espiritual. A obediência à lei de Deus era o segredo de toda a força, e a desobediência,
o prenúncio da ruína. Enquanto o sol dourava as tendas e o vento movia as bandeiras das tribos, o líder idoso olhou em volta e falou com a certeza de quem testemunhara cada promessa se cumprir. Vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. O povo ouviu em silêncio, e cada coração se encheu de temor e reverência. Mas Josué não se limitou a lembrá-los das bênçãos, advertiu também sobre o preço da infidelidade. Sua voz soou grave, como o trovão que anuncia a tempestade. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas. Quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Era um apelo não apenas à memória, mas à consciência. Deus havia sido fiel, imutavelmente fiel, e agora chamava o povo a ser igualmente constante na fidelidade. Josué ergueu as mãos trêmulas, não em gesto de poder, mas de súplica. Apelou ao próprio povo como testemunha de que Deus jamais deixara cair uma só de suas promessas. Cada bênção recebida era a prova viva de sua aliança. E naquele instante, o velho guerreiro mostrou o verdadeiro significado da liderança. Não conquistar reinos, mas conduzir corações de volta ao Senhor. O brilho de suas palavras ficou gravado na alma de Israel, como brasas que ainda ardiam mesmo após a voz cessar. Porque aquele apelo não era apenas para um povo distante, era um chamado eterno, lembrando que a obediência mantém viva a herança prometida e que a fidelidade a Deus é a única fortaleza que jamais desaba. Há uma mentira sutil, tecida desde o Éden, e ainda hoje ela seduz os corações desprevenidos. Satanás, mestre das meias-verdades, apresenta ao mundo uma teoria tão doce quanto mortal, a de que o amor de Deus é tão grande, tão indulgente, que ele jamais puniria o pecado. Essa é uma das maiores armadilhas espirituais de todos os tempos. Ele faz parecer que as advertências da palavra divina são apenas figuras simbólicas, que servem apenas para ensinar, mas nunca para se cumprir de fato. No entanto, em toda a história da humanidade, Deus jamais mudou. Seu amor é perfeito, mas também é justo. Em sua infinita sabedoria, o Criador nunca separou a graça da verdade. Ele revela o pecado em seu real caráter, não como uma falha leve, mas como uma rebelião que traz miséria e morte. Deus não é um juiz arbitrário, mas o sustentador da ordem do universo. Cada uma de suas leis é um pilar que mantém a vida em harmonia. Perdoar o pecado sem arrependimento seria negar o próprio alicerce da justiça. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Essa frase ecoa como uma verdade eterna. Se Deus perdoasse sem arrependimento, o universo inteiro tremeria diante do caos moral. Isso não seria amor, mas fraqueza. A suposta benevolência que elimina a justiça destrói o próprio conceito de amor divino, porque amor verdadeiro não é permissivo, é redentor. Ele corrige, purifica e restaura. Desde o princípio, o Criador estabeleceu leis para preservar a vida e não para restringi-la. Tudo o que Deus fez foi bom, e cada mandamento seu é uma proteção contra o sofrimento. Mas o pecado se intrometeu nesse equilíbrio perfeito, e com ele veio a dor, o medo e a morte. Enquanto o pecado existir, o sofrimento será inevitável. A desordem que o homem sente no mundo é o reflexo da desobediência que começou no coração. O universo inteiro testemunha as consequências dessa escolha, e Deus, em sua misericórdia, permite que enxerguemos através da dor a gravidade do pecado. Contudo, há esperança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi unicamente porque o Redentor tomou sobre si a maldição do pecado que o homem pode ter a chance de ser livre. Na cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram. O castigo e o perdão se uniram.
Cristo não anulou a lei. Ele a cumpriu com perfeição. Assim, cada ferida, cada lágrima e cada gota de sangue derramada revelam o custo do pecado e o poder do amor que o venceu. O sacrifício do Cordeiro é o maior testemunho de que Deus não ignora o mal, mas o transforma em redenção. O sol descia lentamente sobre as colinas de Canaã quando o povo se reuniu uma última vez diante de seu ancião e líder. Era um encontro sagrado, carregado de memória e emoção. Josué, já enfraquecido pelos anos, convocara os chefes e representantes das tribos para se congregarem em Siquém, um lugar que respirava história e fé. Nenhum outro ponto de Israel possuía tantas lembranças sagradas. Ali, Abraão ouvira a voz do Senhor pela primeira vez ao entrar na terra prometida. Ali Jacó levantara um altar, selando um voto de fidelidade. E agora, diante das mesmas montanhas de Ebal e Gerizim, o povo que herdara as promessas se reunia novamente, como filhos que voltam ao lar onde tudo começou. As montanhas silenciosas, testemunhas da aliança feita séculos antes, pareciam observar com reverência aquele novo pacto prestes a ser renovado. Siquém não era apenas um local físico, era um símbolo. Cada pedra, cada sombra, falava da fidelidade de Deus e da fraqueza humana. De um lado, lembranças de vitória. Do outro, sinais da misericórdia divina que sustentara Israel mesmo em sua inconstância. Josué, apoiado em seu cajado, fitou o povo e começou a falar. Sua voz, embora cansada, tinha o peso da eternidade. Ele recordou tudo o que o Senhor havia feito. Dei-vos uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e nelas habitais. Comeis de vinhas e olivais que não plantastes. Suas palavras ecoavam entre os vales, lembrando que cada bênção recebida era fruto da graça, não do mérito. Enquanto Josué falava, os corações do povo se encheram de um misto de gratidão e arrependimento. As histórias que ele recontava não eram apenas memórias. Eram testemunhos vivos do amor de Deus. O líder, que antes marchara à frente dos exércitos, agora guiava seu povo pela fé, chamando-os a renovar o concerto com o Senhor. Serve ao Senhor com sinceridade e com verdade, clamou ele, convidando-os a abandonarem os ídolos que ainda permaneciam entre as famílias israelitas. Havia urgência em suas palavras, pois ele sabia que aquela seria sua última oportunidade de despertar o povo à fidelidade. O silêncio que se seguiu foi profundo. Diante das montanhas que ecoavam votos antigos, Israel se viu novamente diante de uma escolha: servir ao Deus vivo ou se afastar dele. O cenário era o mesmo de gerações passadas, mas a decisão agora pertencia àquela nova geração que herdara as promessas. Josué sabia que o ciclo da história poderia se repetir: bênção e rebeldia, vitória e queda, a menos que o coração de Israel permanecesse firme. E ali, entre o passado e o futuro, ele fez o apelo mais marcante de sua vida, apontando para o mesmo Deus que libertara seus pais, sustentara seus passos e continuaria a ser o centro de toda a esperança. O vale de Siquém estava em silêncio reverente. A multidão, formada por anciãos, guerreiros e famílias inteiras, observava atentamente quando, por ordem de Josué, a Arca da Aliança foi trazida de Siló. Aquele era o símbolo visível da presença do Deus invisível, o mesmo que abrira o Jordão, derrubara Jericó e guiara Israel por meio do deserto. Agora, diante da arca, o povo estava reunido para um dos momentos mais solenes de toda a sua história. Josué sabia que aquele seria o seu último apelo e desejava que a lembrança desse dia ficasse gravada na alma de cada israelita. Ao ver a arca posicionada no centro, cercada pelo povo, um silêncio profundo tomou conta do lugar, como se o próprio céu inclinasse seus ouvidos para ouvir as palavras do servo de Deus. Com o coração ardendo de zelo, Josué ergueu a voz e começou a falar das misericórdias do Senhor. Ele relembrou os feitos divinos, desde o chamado de Abraão até as vitórias em Canaã. Cada palavra era uma flecha que atingia o coração do povo, despertando-lhes a memória e a consciência. E então, após apresentar a bondade de Deus, veio o momento decisivo. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. Aquelas palavras ecoaram como um trovão espiritual sobre a assembleia. Não havia neutralidade diante daquele apelo.
Josué não exigia obediência cega, mas uma escolha livre, consciente e motivada pelo amor. O líder sabia que ainda havia entre o povo resquícios de idolatria, pequenos altares escondidos, lembranças do Egito e das nações conquistadas. Agora, diante da arca e do próprio Deus, ele os convidava a uma decisão radical: banir de Israel todo vestígio de infidelidade. Escolhei hoje. O apelo era urgente, não para amanhã, não para outro tempo, mas para aquele exato momento. Josué desejava que o povo servisse a Deus, não por medo, mas por amor, porque o verdadeiro culto nasce do coração. O amor a Deus é a base mesma da religião. A obediência sem amor é apenas ritual, e o ritual sem sinceridade é vazio. Josué sabia que o Senhor não desejava um povo apenas devoto em aparência, mas transformado em essência. Servir a Deus apenas pela esperança de recompensa ou pelo medo do castigo seria inútil. O Criador busca filhos, não servos forçados. Por isso, Josué advertiu: a apostasia aberta não é mais ofensiva a Deus do que a hipocrisia disfarçada sob um culto formal. Diante da arca, sob o olhar de seu líder e do próprio céu, o povo de Israel se via diante de uma decisão eterna entre o Deus vivo e os ídolos mortos. E o eco da voz de Josué atravessou o tempo, chegando até nós como um convite que ainda ressoa. Escolhei hoje a quem servireis, Josué. Com a voz embargada pela emoção, ergueu-se diante da multidão reunida em Siquém. O peso dos anos marcava seu semblante, mas seus olhos ainda brilhavam com o mesmo fogo de fé que o guiara desde os dias de Moisés. Ele olhou para o povo, que permanecia em silêncio diante da arca, e fez um apelo que cortou o ar como uma espada de verdade. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. O idoso líder insistiu para que refletissem profundamente sobre o que estava em jogo. Não era apenas uma escolha religiosa, mas uma decisão que definiria o destino espiritual de toda uma nação. Com voz firme, ele perguntou se Israel realmente desejava viver como as nações corrompidas que os cercavam, povos cuja idolatria havia trazido sobre si mesmos destruição e vergonha. Escolhei hoje, se aos deuses a quem serviram vossos pais, do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Com essas palavras, Josué os confrontou com a verdade que muitos preferiam ignorar. Era uma advertência e uma censura velada. Os amorreus, com toda a sua riqueza e poder, haviam sido destruídos justamente por causa de sua idolatria e imoralidade. Que loucura seria para Israel, o povo da promessa, voltar-se aos mesmos deuses impotentes que falharam em proteger seus adoradores. As palavras de Josué ecoaram entre os montes de Ebal e Gerizim, como um chamado à razão e à fé. Então, num momento de fé que marcaria a eternidade, Josué fez sua declaração pessoal, uma das mais poderosas de toda a Escritura. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essas palavras não foram apenas uma confissão, mas um voto, uma bandeira erguida diante de toda a nação. O velho guerreiro que havia visto muralhas ruírem e promessas se cumprirem, agora dava seu último testemunho, o de que a verdadeira vitória está em permanecer fiel a Deus até o fim. Ele não podia decidir por Israel, mas podia decidir por si mesmo. E sua escolha soou como um eco de coragem que atravessaria gerações. As palavras de Josué incendiaram os corações do povo. O mesmo zelo que o movia se espalhou pela multidão, como uma chama que não podia ser contida. E o povo respondeu em uníssono, com lágrimas e convicção: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Era uma resposta solene, nascida do reconhecimento das misericórdias divinas e do desejo de permanecer fiel. Ali, entre as montanhas que testemunharam promessas antigas, Israel renovou sua aliança. E Josué, contemplando aquelas faces decididas, sabia que, pelo menos por aquele momento, seu povo compreendia o valor da fidelidade, que servir ao Senhor não era um fardo, mas o privilégio supremo de quem foi alcançado pela graça. O sol de Siquém banhava o vale em luz dourada quando Josué, agora um ancião de voz firme e olhos penetrantes, ergueu-se diante do povo. Seu tom não era de mera celebração, mas de advertência solene. Não podeis servir ao Senhor, declarou ele com voz grave, porquanto é Deus santo. Não perdoará a vossa transgressão,
nem os vossos pecados. O povo silenciou. As palavras de Josué pareciam cortar o ar, ecoando entre as colinas que haviam testemunhado tantas vitórias e promessas. Era um chamado para que Israel entendesse a seriedade do que estava dizendo, para que pesassem o peso da fidelidade diante do Deus que vê o íntimo do coração. Não bastava prometer. Era preciso compreender que por si mesmos eram incapazes de permanecer fiéis. Josué queria que o povo sentisse o próprio limite, que reconhecesse que nenhuma força humana poderia manter o compromisso com o Deus Santo sem depender totalmente dele. Havia no tom de Josué uma dor misturada à sabedoria. Ele sabia que o povo havia quebrado a lei de Deus e que a lei perfeita e justa não oferecia caminho de fuga, apenas mostrava o erro. Enquanto confiassem em si mesmos, em suas próprias forças e justiça, jamais encontrariam perdão. Suas promessas, por mais sinceras, seriam vazias se não viessem acompanhadas da fé no Redentor que ainda viria. Somente pela fé em Cristo poderiam alcançar perdão e força para obedecer à vontade divina. Josué apontava, sem talvez compreender toda a profundidade profética de suas palavras, para o Cordeiro que um dia levaria sobre si o pecado de muitos. Ele estava ensinando que a obediência verdadeira nasce da dependência e que o serviço a Deus só é possível quando o coração se rende completamente à graça. Com a multidão atenta, Josué buscou levá-los a refletir antes de falar, a não fazer votos que não estivessem dispostos a cumprir. Mas o fervor tomou o povo, e com um coro de vozes firmes eles responderam, não, antes ao Senhor serviremos. O eco daquela resposta atravessou o vale, vibrando como um juramento diante do céu. Então Josué os fez testemunhar contra si mesmos. Vós sois testemunhas de que escolhestes servir ao Senhor. E eles confirmaram, serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Foi um momento sagrado de renovação e compromisso. Naquele instante, Israel não apenas prometia fidelidade, gravava na memória coletiva uma aliança de fé e obediência, que seria lembrada por gerações. Josué então selou o pacto. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. Ele escreveu tudo, cada palavra daquele acordo, e guardou o registro junto ao livro da lei, ao lado da Arca da Aliança, o símbolo da presença divina entre eles. Depois levantou uma pedra como testemunha silenciosa e eterna. Eis que esta pedra nos será por testemunho, disse ele tocando o marco com as mãos trêmulas, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Era mais que uma pedra, era um lembrete para futuras gerações de que Deus ouvira suas promessas e esperava delas fidelidade. Quando tudo se encerrou, Josué despediu o povo, e cada um voltou à sua herdade carregando consigo o peso e a esperança de um pacto eterno. Com a partida de Josué, encerrou-se uma era na história de Israel. Sua obra estava completa, e seu caminho havia sido guiado inteiramente pelo Senhor. Desde o Jordão até as montanhas de Siquém, sua vida foi marcada por coragem, sabedoria e fidelidade inabalável. Por isso, o livro de Deus o honra com um título que resume toda a sua trajetória: O Servo do Senhor. Não eram palavras vazias, mas o reconhecimento da integridade e da devoção de um homem que colocou a vontade de Deus acima de todas as ambições pessoais, conduzindo um povo inteiro em meio a guerras, conquistas e desafios espirituais. Sua vida foi um testemunho silencioso, mas eloquente, do poder da obediência e da confiança no Deus vivo. O mais notável de seu legado, entretanto, não está apenas nas muralhas derrubadas ou nas cidades conquistadas, mas na geração que fruiu de seus esforços. O povo de Israel, ao permanecer fiel, refletiu a eficácia e a sinceridade de sua liderança. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué. Esse período de fidelidade não foi obra de leis coercitivas, mas do exemplo de um líder que sabia conduzir pelo coração. A devoção dos israelitas confirmou que Josué não apenas liderou com estratégia e coragem, mas que também semeou fé, ensinamento e reverência que perdurariam além de sua própria vida. A história de Josué é, assim, uma narrativa de esperança e inspiração
para todos os que buscam servir a Deus com integridade. Ele demonstra que o verdadeiro poder de liderança não está apenas na força militar ou no controle político, mas na capacidade de moldar o caráter e o coração de uma nação pela fidelidade ao Senhor. Cada ato, cada conselho e cada voto registrado em Siquém era mais do que memória. Era um lembrete duradouro de que o sucesso de um líder está intimamente ligado à obediência e à devoção ao Criador. Assim, a vida de Josué permanece como um farol, mostrando que servir a Deus com sinceridade é a obra que mais profundamente transforma gerações. Assim como Josué chamou Israel a escolher a quem servir, hoje a mesma voz ecoa até nós. Em um mundo dividido entre luz e trevas, ainda existe uma escolha a ser feita. Escolha hoje a quem você servirá. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e continue conosco nessa jornada pela palavra de Deus.